com muita satisfação que nós chegamos até você através deste programa, numa semana tão especial onde nós comemoramos o Dia dos Pais. Hoje eu quero mandar um abraço todo especial para uma querida irmã que sempre nos assiste, nossa irmã Deluvira Lesnal. E a você que está sempre conosco ou nos assiste pela primeira vez, desde já eu desejo que Deus esteja abençoando ricamente a tua vida. Hoje nós vamos assistir a uma entrevista com o nosso pastor titular, pastor Agostinho Basso, que é meu pai. E com muita alegria nós vamos ouvir um pouco desta história de fé, de coragem, de determinação, que certamente vai edificar a tua vida e vai te abençoar. Fique conosco. Ao final do programa estaremos orando por você, pela sua família. É com muito prazer que eu, Andressa D'Andrea, estou aqui no programa Tempo de Restituição da Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular para entrevistar uma pessoa muito ilustre, muito importante para este programa. Nosso pastor Agostinho Basso, pastor fundador aqui da Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular, um pastor muito importante para o Paraná, essa igreja já tem mais de 50 anos. Então vamos conhecer um pouquinho sobre essa história de um homem abençoador, que tem uma palavra incrível e que abençoa muitas vidas, muitas famílias. Pastor, hoje é o dia de conhecermos a sua história um pouquinho. Como é que o senhor começou? O senhor é daqui de Curitiba, é do Paraná? Sim, eu sou nascido em Curitiba. Eu nasci no dia 6 de outubro de 39, nasci em Curitiba. E a sua família, como era na época, na sua infância? A minha família, pai, mãe, irmãos, nós somos de origem italiana e fomos criados na Igreja Católica. Ali fomos crismados, batizados na Igreja Católica. O senhor tem família grande? Nós somos 4 irmãos, um já faleceu, e 2 irmãs. E os valores morais na sua família, os princípios, como eram? A nossa família, nós sempre fomos muito bem educados. Um pai maravilhoso, trabalhador, honesto, já faleceu. Mas eu falo com orgulho do pai e da mãe, que para mim foram um exemplo de vida. Foram abençoadores mesmo, em todas as áreas. Que coisa boa. Então já cresceram com bons princípios. Bons princípios, religiosos, sempre aprendemos a frequentar a igreja, a temer a Deus, a respeitar o próximo. Eu me orgulho da minha infância. Tenho muita alegria, muita saudade da minha infância. Então, por isso que o senhor é essa pessoa tão abençoada hoje também. Graças Tudo vem do a Deus. princípio, né, pastor? É muito importante essa Muito base importante, familiar. Muito importante, porque a gente aprende, né, a respeitar, pelo menos no meu tempo, né, na minha família, havia um grande respeito entre os filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. Fomos muito bem orientados familiarmente. É, isso as pessoas têm que prestar atenção, porque realmente tem que haver um respeito. Sem dúvida nenhuma. O senhor era uma criança que sonhava muito? Eu, sim, sempre fui sonhador, sempre gostei do esporte, principalmente do futebol. Olha que bacana. Desde criança sempre pratiquei o esporte. Nunca me dei bem como jogador de futebol, mas pelo menos corri atrás. E até hoje eu corro ainda. Que bacana. Continua praticando esporte, jogando futebol? Ótimo. Com relação à parte religiosa, o senhor falou que era de origem católica. Como é que foi essa conversão, então? Bom, nós, como eu disse, nós somos 4 irmãos, 2 irmãs, e o irmão mais velho adoeceu. Uma doença, na época, incurável. E nós batemos em muitas portas, mas não houve solução. Então, no maior desespero da época, né, quando a gente não sabia mais o que fazer, aí o massagista do clube, onde ele também praticava o esporte, convidou para ir, era uma tenda de lona ainda no Bacaxeri. Naquele desespero, à procura de um milagre, à procura de cura, batemos em muitas portas. E na segunda noite que ele foi, ele milagrosamente foi curado. Faz mais de 55, 56 anos e ele está curado até hoje. E aí toda a família se converteu? Aí, através do convite dele, né, vendo aquele milagre que havia acontecido,
ele curado, liberto daquela enfermidade, ele nos convidou para ir até a tenda. A gente fui eu, irmãos, irmãs, os pais, e até hoje estamos aí. Puxa, que maravilha! Até. Então a sua vida começou já com um milagre, a sua vida Começou com milagre. religiosa. Começou com milagre. A minha mãe, a minha saudosa memória, falecida mãe, ela tinha um sério problema espiritual, né? Que na época a gente não sabia o que era. Ela sofreu muito, quase não dormia à noite, uma vida bastante turbulenta, sofrendo, queixando-se, e mesmo frequentando igreja na época, né? E outros lugares mais que a gente frequentou também, não houve solução. E depois da cura do irmão mais velho, aí veio o caso da minha mãe, que deu mais trabalho, foi muito mais trabalho, né? Mas graças a Deus ela também, milagrosamente, foi curada. E como foi o seu chamado para o ministério, pastor? O meu chamado para o ministério é o seguinte, quando fui à tenda, eu ganhei um Novo Testamento na época. Daquele Novo Testamento marronzinho que tem nos hotéis, né, pequenininho. Eu devorei aquele Novo Testamento, né? E aprendi ali muitas coisas que a gente, mesmo sendo religioso, não conhecia, né? Então conheci a palavra de Deus, comecei a dedicar tempos na presença de Deus, orando, meditando, frequentando, e passou-se alguns tempos, né? E eu comecei a frequentar uma congregação na época, né? E gostei desta congregação, um amigo, um colega me levou nesta congregação e eu permaneci nessa congregação. Foi uma batalha para construir essa igreja. Começamos a congregação na época, né? Trabalhando nessa congregação, 4, 5, 6, 7 pessoas. E daí a liderança na época comprou 2 terrenos onde está a igreja hoje, né? E com muito trabalho, muito esforço, foi construído um tabernáculo de madeira, que na verdade, pequeno, sem soalho, sem forro. Isso na época cabia muito bem, hoje já não serviria mais, né? Então começamos nesse tabernáculo de madeira. E hoje essa igreja tão linda, para muitas pessoas. Quantas pessoas hoje aqui na igreja? Que comporta? Sim. Comporta mais ou menos assim que dá para se acomodar 1.200 pessoas. Que glória! São cultos lotados. É uma igreja realmente que abençoa muitas vidas e muitas famílias. Aliás, esse é o seu ministério, o ministério de cura e de milagres, hein, pastor? Olha, eu desde quando me converti ao Evangelho, os milagres começaram a acontecer na minha casa. Na verdade, quem mais trabalhou na libertação da minha mãe fui eu. Puxa! Claro que toda a família colaborou, né? Mas quem mais dedicou tempo, horas, se dedicando, atendendo, fui eu mesmo. Qual foi a sua maior alegria no seu ministério? A maior alegria no ministério foi o dia do meu batismo em águas. Foi o dia do meu batismo em águas. Eu tinha, na época, mais ou menos 17 anos de idade, foi no tanque do Bacaxeri. Então, para mim, foi um dia que é inesquecível. Até hoje eu lembro com saudade, né? Foi um dia maravilhoso. Será que você pode contar para a gente, então, um pouquinho desses milagres que aconteceram já aqui nessa igreja? Olha, quando nós começamos o nosso trabalho aqui na igreja, era uma igreja de madeira ainda pequena, então começou a acontecer, eu lembro de um caso de uma garota, né, que ela era excepcional, ela não andava e também quase não falava. E nós oramos por ela e milagrosamente aconteceu sem estardalhaço, sem muito barulho, a garota começou a falar e começou a andar. Foi um milagre assim extraordinário. Um outro milagre, que eu lembro até hoje, né, foi um borracheiro. Ele chegou na igreja e ele queria dinheiro para pagar a luz e pagar a água, que ele estava de muleta, com 2 muletas. Puxa. E ele queria o dinheiro. Estava parado, provavelmente não estava conseguindo para trabalhar. pagar a luz e a água. Eu disse, olha, eu te arrumo o dinheiro, mas primeiro você vai assistir o culto. Vai assistir o culto primeiro. Ele não queria, disse, não, se você não assistir, nós não te arrumamos o dinheiro. Primeira palavra de Deus. Primeira palavra de Deus. Ele assistiu o culto. E na hora da libertação, aconteceu uma coisa extraordinária, né? Ele recebeu no corpo dele como que uma descarga elétrica. E ele largou as muletas, saiu correndo de dentro da igreja. Eu nunca mais o encontrei. Mas ele saiu correndo, deixou as muletas e foi embora.
É a obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo. Outro milagre, né? Eu vou contar alguns aqui. Foi uma senhora que veio à igreja. Ela era uma senhora muito magra, muito abatida, anêmica, né? Quando nós conversamos com ela, ela fazia 14 anos que ela estava desenganada dos médicos. E ela frequentou todos os hospitais na época que ela conhecia, né? E os médicos examinaram ela, todo tipo de exame, serviu até de cobaia na época. Ninguém encontrava nada. Mas nenhuma das orações, ela começou a dar como que ânsia de vômito. Ela vomitou um sapo pela boca. Com certeza são aqueles casos que a gente fala até de maldições. De maldições, de bruxaria, essa coisa, né? Ela vomitou um sapo. Outro milagre que marcou também, marcou muito na igreja, uma senhora que ela andava toda enfaixada e parecia que ela estava para dar à luz, parecia que estava de 9 meses, grávida. Sim. E também muitos anos naquela situação desenganada na época, né, pela medicina. E também um dia ela estava em casa, sentiu vontade de ir até o banheiro sanitário e ela evacuou uma coisa estranha. E quando ela olha no vaso sanitário, ela tinha evacuado uma cobra. Ela pôs a cobra num litro, trouxe na igreja e mostrou para a igreja e a barriga dela voltou ao normal. Poxa, então são os milagres. E milagres feitos, obra de Deus, do Espírito Santo, mas através da oração. Através da oração, que é importante, claro, através da oração. Teve muitos casos, pessoas de câncer, né? Pessoa cancerosa. Uma senhora, faz pouco tempo atrás, ela foi ao médico, fez os exames médicos, né? E o médico constatou que ela estava com câncer nos pulmões. Aí o médico queria que imediatamente ela fizesse quimioterapia, né? Mas ela foi a São Paulo, pegou um especialista, e o médico disse, olha, antes da senhora fazer a quimioterapia, então vamos fazer uma biópsia. Mas ela estava frequentando a igreja e recebendo orações, né? E quando o médico remove aqueles tumorzinhos, estavam seco, cauterizado, queimado, ela não tinha mais nada. Ela já estava curada. Ela estava curada. Os milagres que estão na Bíblia continuam acontecendo. Continuam acontecendo, sem dúvida nenhuma. Boas histórias acabamos de ouvir aqui. Mas com certeza houve algum momento ruim, pastor? Eu entendo desta maneira, né? Um dia, Josué estava muito desanimado, né? Que o grande líder, que era Moisés, tinha subido o monte, mas não voltou do monte. Aí Josué estava aguardando e esperando uma resposta. Fazer o quê? O povo estava lá à espera do grande líder, mas ele não vinha. Aí Deus disse a Josué, Josué, levanta e faz este povo atravessar o Jordão. Aí Deus disse para Josué, esforça-te, tem bom ânimo, não te espantes, porque assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Então Josué levantou e foi. Então todo pastor, todo homem de Deus, né, toda pessoa que se propõe a obedecer o chamado de Deus, primeiramente ele tem que ser corajoso. Não pode se acovardar, não pode ter medo. Fases ruins, por exemplo, quando eu casei, né? Eu casei, já era pastor quando eu casei, a minha esposa tinha sérios problemas de saúde, né? Então foi uma fase assim bastante difícil. Ela tinha um sério problema na garganta, ela foi curada da garganta. Quando eu pensei agora, melhorou, vai tudo bem. Aí surge um sério problema no fígado. Graças a Deus também, foi uma grande batalha, foi curada. Mas foi uma fase assim muito difícil. E logo depois, quando eu com a minha esposa temos um filho e 2 filhas, e logo quando, no caso, o filho e a filha maiores eram pequenos ainda, ela cansava e ela desmaiava. Se ela assim, ficava nervosa, estressada, com alguma coisa ela caía, dava convulsão. Puxa, aí foi ao médico e foi constatado que ela tinha uma lesão cerebral. Ela tomava remédios fortíssimos por causa daquilo. Nós começamos a orar a Deus, clamar a Deus, buscar em Deus. E um dia, Deus usou um senhor, ele estava em casa e o Espírito Santo falou a ele, vai à casa do pastor Agostinho, ore pela esposa dele que ela vai ser curada. Este homem foi até a minha casa, eu não estava em casa. Quando ela abre a porta da casa, ele entra, ele faz uma oração. Ela sentiu na mesma hora que ela foi curada. Nunca mais ela teve qualquer tipo de dor de cabeça, de convulsão. A lesão desapareceu. Então foi uma fase
bastante difícil. Doenças na família para provarem de Deus, o sabor de Deus, essa bênção maravilhosa. Exato. Ela sempre foi curada, isso é que importa, né? Está curada até hoje, está com mais de 60 anos, está indo. Que glória, pastor. Graças a Deus está Que curada. glória. Com relação à quarta igreja, como é que está a igreja hoje e o que o senhor vê para o futuro? A quarta igreja, ela tem passado por várias fases, né? Muitas fases. Por exemplo, da igreja do Tabernáculo de Madeira para a primeira construção de alvenaria, nós enfrentamos uma grande batalha, uma grande luta para construir a igreja, que nós nunca tivemos ajuda de políticos, de autoridades, foi ajuda dos membros da igreja mesmo. Então foi uma grande batalha. Nós iniciamos na época, né, quando era uma igreja de madeira ainda, uma igreja pequena, membresia tinha mais ou menos 100, 120 pessoas. Nós começamos um trabalho chamado a Prece Poderosa, Novena Poderosa ao Divino Espírito Santo. Foi um trabalho evangelístico, aquilo explodiu. Então o tabernáculo de madeira não comportava mais, nós construímos a primeira igreja de alvenaria. E nós demos sequência a esse trabalho de evangelismo, né, de prece poderosa, novena, essa coisa toda. E logo esta igreja de alvenaria também não comportava mais. Então ficava fila de cadeira até o portão da igreja. Aí que nós resolvemos construir essa que nós estamos quase terminando agora. Sonhos para o futuro são muitos. Então nosso sonho, nós temos muitos projetos. Primeiro, ampliar a construção que nós temos hoje, né? É um dos sonhos que nós temos. Segundo sonho é ampliar o estacionamento, colocar aí pelo menos 2 ou 3 pisos, o térreo, depois o primeiro e o segundo, para comportar os carros. O estacionamento já é grande. Já é grande. Né? E, então nós queremos ampliar o estacionamento, aumentar a construção para poder abrigar o povo. São sonhos. Porque tem domingos aqui e outros cultos também que são colocadas várias e várias cadeiras, praticamente não dá nem para passar, né, pastor? Fica lotado, é uma glória, é uma bênção. Então, ampliar o prédio. Ampliar o prédio e também o estacionamento, né? E temos projetos também na área espiritual, né? Estamos trabalhando nele sobre o crescimento da igreja, mas crescimento com qualidade, consolidação, discipulado, células, microcélulas, macrocélulas. É onde nós dedicamos muito tempo. A igreja dispersando também e abençoando. Igreja nos lares, né? É isso mesmo. Bom, são mais de 50 anos de história já, hein, pastor? No caso, a quarta igreja agora em dia 31 de dezembro, agora de 2011, vai completar 51 anos. Como igreja. Mais 2 como congregação, 53 anos. E até este programa aqui também, né? É para levar a palavra às residências, quem não pode vir à igreja está ouvindo. Nós temos hoje aqui na nossa igreja muito fruto deste programa, né? Temos muitos. Nós temos um caso de um senhor aí, né? Que ele veio através do programa. Tem muitos, eu vou falar de um só, né? Muitos. Mas ele veio desesperado, né? Muito desesperado. Ele assistiu o programa, ouviu a palavra, recebeu as orações. E ele veio para a igreja como que a última esperança que ele tinha na vida dele era chegar na igreja. Chegou na igreja e hoje ele está realizado, feliz, alegre, ele e a família dele. Um belíssimo exemplo. Não fique em casa, venha até a quarta igreja do Evangelho Quadrangular, que você e sua família também serão abençoados. Vai ter a oportunidade de assistir pessoalmente a uma pregação deste pastor e de tantos outros aqui que vão te abençoar. Pastor, com relação agora à tua família, como é que é a tua família hoje? Todos estão aqui na igreja ajudando essa obra? Bom, a minha família, eu antes de me casar, eu me casei com 23 anos e meio, né? Eu procurei ler bastante sobre família, né? Estudar bastante livros, boas literaturas. E também vai fazer 49 anos que eu sou casado. Então, procurei também pessoas especializadas na área para aprender sobre família. Então, quando nasceu o primeiro filho, que é hoje o pastor Jorge, então a primeira coisa, nós levamos a igreja, né, para ser dedicado a Deus. Depois veio a segunda filha,
também levamos para ser apresentado a Deus a terceira filha também. Então eu sempre, eu aprendi a ter diálogo com a família. Então toda semana a gente reunia em volta de uma mesa, né? Eu, a minha esposa e os filhos, a gente ali abria a palavra de Deus para estudar a Bíblia, para ler a palavra, para dialogar, para conversar, deixar a esposa falar, deixar os filhos falar, dar a opinião deles, onde a gente estava acertando, onde a gente estava errando, o que podia melhorar, o que a gente podia fazer para melhorar no futuro. Isso para mim foi uma bênção maravilhosa. Uma outra coisa, eu aprendi, desde quando conheci a palavra de Deus, que o domingo é o dia do Senhor. Então, domingo a gente levanta pela manhã e a primeira coisa a gente vai na escola bíblica aprender a palavra de Deus. Salomão, o grande sábio, disse, né? Instrui o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, a minha família, nós sempre oramos juntos, lemos a palavra de Deus juntos, aquele culto doméstico. Para mim foi uma benção. Para mim deu certo. Que coisa boa, e dá certo mesmo, né? Seguir a palavra de Deus. O senhor se considera um homem realizado? Eu acho o seguinte, né? Hoje eu vou completar em outubro 72 anos. Se eu olho para trás, quando olho para trás, eu aprendi muitas lições. Errei, falhei, mas aprendi muitas lições. Mas eu olho para o futuro, acho que eu tenho muitas coisas para realizar ainda. Tem muitos sonhos que eu não consegui concretizar ainda. Mas eu me considero um homem realizado. Em todas as áreas, eu não posso me queixar de coisa nenhuma. Só tenho que agradecer a Deus. Coisa boa, pastor. Eu só tenho que agradecer. Estamos na semana do Dia dos Pais. Então eu queria que o senhor, como pai, como homem de Deus, como pastor, deixasse uma mensagem para os pais que estão nos assistindo e também para as famílias, porque o senhor é um exemplo. Olha, o Dia dos Pais, eu acho que é um dia especial, né? Como todos os dias são, Dia das Mães, Dia do Namorado, Dia disso, Dia daquilo, né? Mas o Dia dos Pais é um dia, assim, lindo, bonito. E a palavra de Deus ensina, né, que diz lá aos Efésios, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, como eu falei, eu tenho saudade do meu falecido pai, dos ensinamentos, das palavras, daquilo que ele falava. E quando a gente olha para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, nós encontramos um exemplo de pai que foi o Jó, né? Então, começa o livro de Jó, falando sobre as qualidades de Jó, que era um homem temente a Deus, era um homem sincero, era um homem íntegro, e era um homem que se preocupava muito com a família. Então a Bíblia diz o seguinte, né, que ele tinha 7 filhos e tinha 3 filhos, então é uma família grande, né? Ele, quando um deles completava um aniversário, todos se reuniam ali para comemorar aquele aniversário, para festejar. Mas Jó, a grande preocupação dele era o seguinte, será que meus filhos pecaram? Será que meus filhos transgrediram? Ele levantava de madrugada, oferecia os sacrifícios a Deus e ele orava e intercedia pela família. Então, é um exemplo de pai no Velho Testamento, Jó. E o que falar de José, né? O pai do Senhor Jesus. No Evangelho de Lucas, a Bíblia diz o seguinte, né, que quando Jesus completou 8 dias, né, ele pega Jesus juntamente com Maria, vai até o templo e oferece ali, né, aquele casalzinho de pombinhas, como oferta em gratidão a Deus pelo filho que Deus tinha dado a ele. E quando Jesus tinha 40 dias, né, ele vai ao templo, juntamente com Maria, entra com o menino Jesus ali com 40 dias, e ali está uma profetisa, profetizando a respeito do menino. E de repente, um homem de Deus, Simeão, que tinha recebido uma revelação, ele vai ao templo, ele olha para Maria e diz, aí está o Messias. Ele pega o menino nos braços e ele faz aquela oração linda, Senhor, agora despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos já contemplaram a redenção de Israel. O exemplo de pai, José, né? Levando o menino Jesus para primeiro ser circuncidado e depois para ser dedicado a Deus. Então,
O meu desejo é que Deus abençoe todos os pais e que os pais dediquem mais tempo aos seus filhos, que invista mais na sua família, que gaste mais tempo para conversar, para dialogar com a família, que creio que isso vai resultar em uma grande bênção, e desejar a todos meus parabéns e um grande abraço a todos os pais. É isso mesmo, feliz Dia dos Pais. Pastor Agostinho Basso, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Deus abençoe, tanto a jornalista como a todos a equipe, e quero deixar um abraço a todos os telespectadores, que Deus abençoe, que a bênção de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua família. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Ao finalizarmos este programa, eu quero agradecer imensamente a Deus pela vida do meu pai, prestar-lhe esta homenagem, pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pela sua dedicação com a família. Que Deus possa, Pai, te recompensar grandemente. E a todos os papais que nos assistem, eu tenho também este privilégio de ter os meus filhos. Sabemos que a nossa missão é árdua, muitas vezes difícil, exige renúncia, sacrifício, mas como é bom termos este grande privilégio de termos os nossos filhos, a nossa herança, aqueles que darão continuidade a esse legado que o nosso Deus nos concedeu. Então a você, papai, o meu carinho, o meu abraço, que Deus te abençoe. Eu quero orar por você neste momento. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nós também nos achegamos a Ti como nosso Pai Celestial, um Pai que ama, um Pai que cuida, um Pai que zela por todos nós. A Ti, Senhor, nós damos honras e glórias e Te agradecemos pelo Teu cuidado e pelo Teu carinho por cada um de nós. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida do meu pai, que tem sido um exemplo na minha vida e na vida de tantas pessoas, e por esses papais que nos assistem também neste momento. Talvez muitos estejam sofrendo no seio da sua família, enfrentando dificuldades, problemas, que o Senhor possa confortar estes corações agora e muito mais do que isso, dar a eles o ânimo e a coragem, a orientação certa e segura, porque são baluartes na sua família. Meu Pai Celestial, eu peço a Ti agora por cada lar representado, por cada família que nos assiste, e que as Tuas ricas bênçãos sejam derramadas agora sobre cada lar. Abençoa os papais neste dia tão especial. Este é o meu pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe, e eu gostaria de te convidar para estar conosco, conhecer a quarta igreja do Evangelho Quadrangular. É uma família que está de braços abertos para te receber. Nós estamos aqui no bairro do Capão da Embuia, na rua Delegado Leopoldo Belzac, número 1303. E com muita alegria iremos receber a você, receber a sua família. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.